Nem sempre o talento nasce pronto. Às vezes ele é forjado na dificuldade, na rejeição e na persistência. Este é o caso do Rafinha, um jogador que ninguém apostava, mas que nunca deixou de acreditar. Hoje é fácil olharmos para o Rafinha e vermos um jogador de topo mundial a jogar nos maiores estádios e competições do mundo, mas nem sempre foi assim. Tudo começou no Brasil, onde após sair do futebol amador, tentou entrar na Academia do Internacional e foi rejeitado. Tentou o Grêmio e conseguiu, mas não por muito tempo. Acabou por ser dispensado em ambos os clubes pela sua baixa estatura e pouca força física. No Grêmio, a família tinha dificuldades para sobreviver um mês, e depois de sair do clube, entrou para as categorias de base do Porto Alegre. Ficou lá por 2 anos até fecharem a academia e voltar a rodar pela várzea brasileira. Com 16 anos, após vários jogos na várzea, um empresário interessou-se por ele e levou-o para o Audax. Mas apesar de estar numa equipa com mais visibilidade, o tempo que passou lá não foi fácil. Ele chegou mesmo a pensar em desistir do futebol. E o pai dele contou o seguinte sobre a sua passagem pelo clube. Uma vez ele torceu o tornozelo, que ficou do tamanho do joelho, e o treinador dizia-lhe: "Tu tens que jogar no Inter ou no Grêmio, aqui tu está tirando o espaço dos paulistas." Um menino de 16 anos, e ele dizia que era migué, e todo mundo via que o tornozelo não estava normal. Ele ligava chorando para casa. Ele falou: "Acho que vou parar, acho que não quero mais o futebol." Eu falei: "Tu tens 17 anos, vais ter que voltar a trabalhar e infelizmente não tem prática em nada. No mínimo vai ter que trabalhar no mercado de empaquetador e à noite vai estudar. É isso que você quer?" Aí ele respondeu: "O que eu não quero é continuar aqui." A passagem pelo Audax foi curta e com isso teve que voltar para a sua cidade, onde recebeu uma proposta para jogar no Imbituba, da 2ª divisão do Catarinense. Ele aceitou e foi aí que conseguiu chamar a atenção do Avaí, que o contratou em 2014. Pelo Avaí, o Rafinha não chegou a disputar um único jogo profissional, apenas jogos da Copinha, a maior competição de categorias de base do Brasil. Mas foi aí que chamou a atenção do Deco, que se tornou o seu agente, e sem sequer estrear profissionalmente, o Rafinha foi vendido para o Vitória de Guimarães, inicialmente para a equipa B, mas na sua primeira temporada na equipa principal impressionou bastante, teve 10 participações em golo e levou o Vitória à final da Taça de Portugal, que acabaram por perder para o Benfica. Na temporada seguinte, ele finalmente explodiu para o futebol europeu, teve 24 participações em golo em 43 jogos, o que lhe garantiu a venda para o Sporting. Pelo Sporting, ele jogou apenas uma época, em que ganhou os seus primeiros títulos como profissional, a Taça da Liga e a Taça de Portugal. Mas devido às dificuldades financeiras do clube, foi vendido para o Rennes por 21 milhões de euros em 2019. Na França, o Rafinha teve mais uma boa época, onde junto com os seus companheiros, conseguiram alcançar pela primeira vez na história do clube a classificação para a Champions League. O que ele não esperava é que lhe fosse tirada a oportunidade de jogar a Champions, quando logo no início da temporada seguinte foi vendido para o Leeds por 18 milhões. Ele disse o seguinte em relação à transferência: "Disseram-me que não me venderiam por menos de 60 milhões de euros. Sabendo que o clube aceitou a oferta sem mais nem menos, sem me avisar, senti-me desvalorizado. A oferta era inferior ao que tinham gasto para me contratar. Ficou claro para mim que eu não fazia parte dos planos do clube e do treinador. Eles simplesmente decidiram me vender." Agora no Leeds, Rafinha reafirmou que era um jogador diferente. Com o Bielsa, ele tinha que defender ativamente, fazer pressão alta, regressar rápido e cobrir espaço para os laterais. Exigências claras do estilo da equipa naquela época. E mais uma vez, ele cumpriu. Ficou em terceiro lugar entre todos os jogadores da Premier League em sprints de alta intensidade por 90 minutos naquela temporada. E o Leeds quase conseguiu classificação para a Europa, ficando em 9º lugar. E já em 21-22, as coisas não correram tão bem. A abordagem tática baseada na marcação individual era difícil de sustentar por causa da falta de profundidade do plantel e das ausências frequentes por lesão. A sequência de maus resultados levou à demissão de Bielsa, e num contexto fragilizado, a equipa demonstrou uma forte dependência do Rafinha. Nessa Premier League, ele marcou 11 gols e fez 3 assistências, e no último jogo da temporada, para decidir se o Leeds descia ou não, foi decisivo na vitória contra o Brentford. Reyes giving it away. Rafinha's through. Rafinha. Oh, he's been blocked. It's a penalty to Leeds. Rafinha takes the little run up. Rafinha strikes the ball. Rafinha. Rafinha has put Leeds United in front here. A massive goal. Depois de uma boa época individual, surgiu o interesse do Barcelona, o que na altura pareceu estranho, mas se nos lembrarmos bem, o Barcelona na temporada anterior tinha acabado de perder o Messi, tinha uma das suas equipas mais fracas em anos e estava com problemas financeiros. Então, a contratação do Rafinha encontrava-se num ponto intermédio entre experiência e potencial de evolução, o que se enquadrava na política do clube de contratar jogadores com rendimento imediato, mas ainda valorizáveis. No final da época, mesmo após um ano vitorioso, com o título da La Liga, da Supertaça Espanhola, 10 golos e 11 assistências, o Rafinha ainda era visto com desconfiança pelos adeptos.
Apesar de ter apresentado um desempenho mais do que razoável com 10 gols e 11 assistências, é a inconsistência de Rafinha que torna a sua inclusão na equipa a partir da próxima temporada particularmente difícil de justificar. Ele é um jogador decente sem dúvida, mas não está no nível exigido pelo Barcelona. É quase como aquela velha cantiga infantil. Quando ele é bom, ele é muito, muito bom, mas quando ele é mau, ele é horrível. Ele também jogou apenas 90 minutos em 3 ocasiões nesta temporada, e o Xavi é um avaliador de jogadores muito melhor do que a maioria de nós jamais será, então certamente isso também diz muito. A pior contratação do verão de longe, frustrante com a bola, ideias frustrantes, previsibilidade frustrante, ineficiência frustrante. Jogador péssimo, como titular provavelmente não terá qualidade para o Barça, e considerando a nossa atual situação financeira precária, 60 milhões por um jogador para rotação é um luxo que não nos podemos dar. Precisamos vendê-lo. Na temporada seguinte, mais do mesmo, só que desta vez o Barcelona não ganhou nenhum título e foi eliminado da Champions de forma humilhante em casa por 4-1 contra o PSG. Mas acho que foi aí que os fãs começaram a ver algo diferente no Rafinha. Na primeira mão, que o Barcelona ganhou por 3-2 em Paris, ele marcou 2 golos e no segundo jogo foi ele que abriu o placar. E com isso, depois de eliminação, vários fãs reconheceram e enalteceram a sua dedicação e força de vontade. Sinto muito por ele dedicou-se ao máximo, mas o resultado acabou ofuscando o seu desempenho. Espero que ele receba o reconhecimento que merece em breve. O tweet dele de ontem à noite: orgulhoso desta equipa, orgulhoso deste clube. Eu mataria e morreria por cada um de vocês. Ele me conquistou. Para ser sincero, espero que ele fique. Quero jogadores como ele na minha equipa. O único jogador que se esforçou durante os 90 minutos, mesmo depois do quarto golo. Às vezes, você pode criticá-lo por não jogar bem, mas nunca ouvi não dar tudo de si quando joga. E hoje ele foi incrível. Uma pena que a equipa o tenha decepcionado. Na temporada seguinte tudo mudou. Com a saída do Xavi e a chegada do Hansi Flick, o Barcelona mudou drasticamente o enquadramento tático de vários jogadores. O Flick redefiniu as funções ofensivas e privilegiou transições mais rápidas, maior objetividade no último terço e uma ocupação racional dos corredores laterais. Neste contexto, o Rafinha deixou de ser apenas um extremo de desequilíbrio ocasional para assumir responsabilidades mais amplas, atacar a profundidade, pressionar alto e participar ativamente da recuperação da bola. E ao contrário do que vimos com o Xavi, que na primeira época deixou o Rafinha jogar 90 minutos apenas 3 vezes, com Hansi Flick, logo nos primeiros 10 jogos já superou essa marca, sendo titular em 9 e completando o jogo em 8. E isso é muito importante, porque hoje conhecemos o Rafinha como um jogador forte e incansável, que corre e pressiona até o último minuto, e o Xavi não estava a explorar essa vertente dele, coisa que o Hansi Flick percebeu e corrigiu logo nos primeiros dias. Com o clube e a equipa remodelada, o Rafinha fez uma época histórica. O Barcelona ganhou a La Liga, a Supertaça da Espanha e a Copa do Rei. Ganhou todos os clássicos contra o Real Madrid e chegou às semifinais da Champions, onde ficou a 8 minutos de conseguir a classificação para a final. Foi uma temporada incrível e o Rafinha foi decisivo. Contribuiu com 34 golos e 26 assistências, 60 contribuições de golo em 57 jogos, 7 contribuições de golo contra o Real Madrid, 6 contra o Benfica, 4 contra o Borussia Dortmund, 3 contra o Atlético de Madrid, 2 contra a Inter e um hat-trick contra o Bayern. Foi eleito o melhor jogador do campeonato espanhol, o melhor marcador da Champions com 13 golos e igualou o recorde do Ronaldo de 22 participações em golo numa única edição da Champions. Para contextualizar, estes são números que esperamos de ver de jogadores como o Messi ou Ronaldo. Foi um ano mesmo fantástico. Ele passou de dúvida para certeza, tornou-se um dos capitães do clube, o coração da equipa dentro do campo e atingiu a primeira prateleira do futebol mundial. Para mim, sem dúvida, o melhor jogador do mundo do ano passado. Percebo que o Dembélé tenha recebido o prémio, o que também acaba por ser justo, mas o quinto lugar para o Rafinha é um desrespeito. Rafinha não é só técnica, é intensidade. Ataca como um extremo, defende como um lateral e compete como poucos. A história do Rafinha lembra-nos que o caminho não precisa ser perfeito, precisa ser persistente. Estava na área de entrevistas e a gente tem 2 personagens por clube. Entrevistei o Pedri e o Rafinha vinha para mim, eu estava esperando. E aí o Hans Flick estava por ali dando outras entrevistas. E ele parou na televisão do lado da minha, acho que a televisão da Suécia, e falou: eu nunca tive um jogador como o Rafinha. Essa frase para mim, ela é muito impactante. E aí ele continuou a resposta, explicou da entrega, da capacidade de se entregar para o time, da capacidade de fazer gols, da velocidade que ele dá.